Oi, pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para mais uma aula sobre equações do primeiro grau, a nossa aula de número 3. Vamos resolver algumas questões importantes para vocês. A primeira questão que eu ofereço a vocês é uma questão de verdadeiro ou falso, que vai abordar alguns aspectos teóricos da nossa matéria. Item A, eu vou completar com verdadeiro ou falso, né? Item A, o conjunto verdade de uma equação é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto universo definido para esta equação em uma sentença verdadeira. O que é importante recordar com vocês aqui? Que o conjunto verdade é a mesma coisa que o conjunto solução. E tanto o conjunto verdade quanto o conjunto solução, eles estão contidos dentro do conjunto universo. Ou seja, conjunto verdade e conjunto solução fazem parte do conjunto universo. O que é o conjunto verdade e o conjunto solução? Justamente aqueles elementos que fazem parte do conjunto universo que tornam uma determinada sentença verdadeira. Então, a questão número A, o item número A, ele é verdade. Vamos agora para o item número B. O valor menos 1 é raiz da equação x mais 1 é igual a 0, com o universo igual ao conjunto dos números naturais? O que nós temos que fazer aqui? Resolver essa equação. Eu coloquei aqui no item B. Se x mais 1 é igual a 0, eu passo mais 1 para o outro lado, trocando o sinal, x vai ser igual a menos 1. Então, menos 1 torna verdade a sentença x mais 1 igual a 0. É a raiz. Agora, então, verdade. Uma outra questão seria, qual é o meu conjunto solução ou conjunto verdade nesse caso? Embora menos 1 seja raiz, como o menos 1 não pertence ao conjunto universo, se eu tivesse que apresentar aqui o conjunto verdade ou conjunto solução, eu diria que o conjunto verdade ou solução, nesse caso, é vazio. Bom, vamos lá. A equação x igual a 2 elevado a menos 1, com o universo igual a quê? Possui conjunto verdade vazio? Primeiro, o que é x igual a 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1, eu tenho um expoente negativo, eu tenho que primeiro inverter a base. Como a base é 2, o inverso da base vai dar 1 meio. E 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Ou seja, a raiz é 1 meio. X é igual a 1 meio. Só que 1 meio pertence ao conjunto dos números racionais, pertence ao conjunto universo. Então ele também vai compor o conjunto verdade ou o conjunto solução. Então, nesse caso, o conjunto verdade ou solução é igual a 1 sobre 2, que é 1 meio. E aqui está dizendo que o conjunto verdade e solução seria vazio. Por isso, essa afirmativa é falsa. Vamos agora para o item D. Se somarmos o mesmo valor aos dois membros de uma equação, a nova equação obtida é equivalente à equação anterior. Ora, isso serve não só para soma, como também para subtração. Se eu tenho uma igualdade e eu somo ambos os membros pelo mesmo valor, ou subtraio ambos os membros pelo mesmo valor, ou multiplico ambos os membros pelo mesmo valor, ou divido ambos os membros pelo mesmo valor, se eu faço isso no primeiro membro e no segundo membro da equação, eu posso garantir que a equação que eu vou obter é uma equação equivalente. Então, quando a gente estuda a base de equações do primeiro grau, nós temos essa relação estabelecida. Se eu somar quantidades iguais no primeiro membro, segundo membro, subtrair, multiplicar ou dividir, nós vamos ter justamente uma igualdade e equações equivalentes à anterior. Então essa afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira. Vamos agora para o item E. O conjunto verdade da equação x ao quadrado igual a 36, sendo que o universo é o conjunto dos números inteiros. E ele diz que o conjunto verdade é o 6. Falso ou verdadeiro? Vamos resolver a equação. Se x ao quadrado é igual a 36, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 36. Só que raiz de 36 é 6. Então x vai ser igual a mais ou menos 6. De fato, menos 6 ao quadrado é 36. 6 ao quadrado também é 36. Então menos 6 e 6 são raízes da equação x ao quadrado é igual a 36. Agora, para eu verificar se compõe ou não um conjunto verdade, eu tenho que olhar primeiro para o conjunto universo. Como o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, tanto a raiz menos 6
quanto a raiz igual a 6, pertencem ao conjunto universo e vão compor o nosso conjunto verdade. Então a questão diz que o conjunto verdade é apenas o 6, mas na verdade deveria ser 6 e menos 6. Por isso essa afirmativa é falsa. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Quais são as equações do primeiro grau? Eu listo, várias equações aqui, ou várias sentenças, isso é importante, e eu quero saber se são do primeiro grau ou não. Uma coisa interessante é que se eu tiver qualquer variável elevada ao quadrado, isso já não vai ser equação do primeiro grau, porque quando eu tenho uma variável elevada ao quadrado, trata-se de uma equação do segundo grau. Então você olhou lá a equação, tem uma variável que está elevada ao quadrado, é uma equação do terceiro grau. Se tiver uma variável elevada ao cubo, é uma equação do terceiro grau. Primeiro ponto. Tá? Além do mais, é óbvio que eu tenho que ter uma variável. Não existe equação sem variável. Mas vamos lá. Primeira equação, 7x menos 8 igual a 4x mais 8. Eu tenho variável, é o x, ele está elevado à primeira potência, não tem nenhuma variável elevada ao quadrado, nem ao cubo, e eu tenho uma igualdade. Então, é um exemplo de uma equação do primeiro grau. 3x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a menos 3x. Ó. 3x ao quadrado. Eu tenho um termo elevado ao quadrado, não se trata então de uma equação do primeiro grau. Próxima, menos 4x2 mais 9 igual a 2. O mesmo motivo. Eu tenho 4x ao quadrado, não se trata então de uma equação do primeiro grau, e sim de uma equação do segundo grau. Próximo, menos 2 mais 3 menos 7 igual a menos 2 menos 4. Pergunto para vocês, se eu fizer até as contas, essa vai ser uma sentença verdadeira. Menos 2 com menos 7 menos 9, mais 3 menos 6. E do outro lado, menos 2 menos 4 é menos 6. Então, é uma igualdade, é uma sentença verdadeira. Mas cadê a variável aqui? Eu não vejo nenhuma. Não tem valor desconhecido. Então, também não se trata de uma equação. Bom, próxima. Menos 5x mais 12 igual a menos x mais 9. Eu tenho variável, a variável é x, tem igualdade. E essa variável está elevada ao expoente 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Próxima. Menos 5x mais 12 mais 3x menos 12. Parece que é uma equação do primeiro grau, mas está faltando uma coisa. Cadê a igualdade? Vocês estão vendo aqui o sinal de igual? Eu não estou. Então, também não é uma equação do primeiro grau. Bom, vamos agora para a terceira e última questão da nossa videoaula de hoje. Eu quero verificar se 15 é raiz da equação 2x mais 5 igual a 3x menos 10. Duas formas de fazer isso. Primeiro método convencional, que é eu testar o 15. Eu vou testar o 15 do lado esquerdo, calculo. Testo o 15 do lado direito, calculo. Se os valores forem iguais, é porque a igualdade foi estabelecida e 15 é a raiz. Vamos então? 2x mais 5. No lugar do x eu boto 15. 2 vezes 15 mais 5. 2 vezes 15, 30. 30 mais 5, 35. Vamos agora calcular do outro lado. Vou fazer então 3 vezes 15 menos 10. 3 vezes 15, 45. Menos 10, 35. Eu tenho então que o lado esquerdo é igual ao lado direito quando eu substituo o x por 15. Quando isso acontece, a gente diz que 15 é raiz. Então, vou completar aqui. É raiz. Muito bom. Vamos agora oferecer para vocês um segundo modo. Eu vou calcular a raiz, ou as raízes, dessa equação. Se ao final eu encontrar 15 como raiz, eu vou dizer que 15 é raiz. Então, vamos lá. 2x, eu vou já aproveitar aqui. Para resolver essa equação, como o espaço aqui está pequeno, eu já passei a próxima etapa. Eu trago 3x para a esquerda, com o sinal trocado, 2x menos 3x, e passo 5 para a direita. Mais 5 passa para o outro lado, menos 5. Então, 2x menos 3x, menos x. Menos 10 menos 5, menos 15. Então, menos x igual a menos 15. Se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ter x igual a 15. Mas é justamente isso que eu estava perguntando. X igual a 15, quando eu encontro isso aqui, é que 15 é uma raiz possível. E justamente ele pede para verificar se 15 é raiz ou não. Então, tanto pelo modo 1 quanto pelo modo 2, eu posso dizer para vocês que 15 é raiz. Muito bom. Vou botar aqui para vocês, raiz.
Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Mandem suas dúvidas, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Essa foi mais uma videoaula em que nós trabalhamos o tema equação do primeiro grau. É a nossa terceira aula sobre o tema. Muitos exercícios já foram apresentados. Vamos apresentar mais exercícios para frente. Não deixem de continuar assistindo o nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.